histórico e que vai ser muito importante nas nossas discussões aqui, agora, no estúdio, com as nossas convidadas. Muito obrigada, hein? Agradeço o convite, Maninha, e ficarei acompanhando o debate, sem dúvida nenhuma, a partir de agora. Espero ter contribuído. Muito obrigada, Túlio. Bom, a gente inicia a conversa com Edna, ela que é psicóloga, e a gente estava aqui nos bastidores conversando, né? Como é que anda a saúde mental, né, dos brasileiros e brasileiras? Isso revela o quê? Esses episódios de violência. Nós estamos mudando enquanto brasileiros e brasileiras, que somos conhecidos como uma nação alegre, acolhedora, tal. Como é que fica essa situação dentro desse contexto? Então, acho que Túlio faz uma excelente análise de conjuntura, né, da temática. E eu tenho pensado, desde que vocês me convidaram, eu tenho pensado muito, o meu raciocínio vai muito na direção do que Túlio trouxe para a gente. E eu diria que a gente tem um sentimento de identidade como cidadão brasileiro muito frágil ainda, como cidadania brasileira. Então, aí quando você vai olhar para a nossa história, a gente tem uma base da sociedade escravocrata, né? Com essa organização de classe, como o Túlio fala, que alguns discordam que ela está na base dessa situação toda. Eu entendo que ela também está na base. Então, o sentimento de ser brasileira, de ser brasileiro, não é uma coisa tão tranquila. Uhum. A gente não se identifica tanto. A gente tem, por exemplo, o Gessé de Souza que tem discutido sobre isso e questionado algumas máximas que a gente aprendeu como sendo ser cordial, o brasileiro é ser cordial, e na verdade não é bem assim. Então eu diria que a gente tem de largada essa identidade como cidadania brasileira, uma identidade de nação que a gente não tem ainda constituída. De fato. Sim. E a gente pode explorar daqui a pouco mais. Flávia, eu queria também a sua contribuição, mas assim, dentro dessa perspectiva do direito, não é? Vamos lá, realmente eu concordo com a Edna e com o que o Túlio falou. Nós temos que ver essa questão a partir de uma perspectiva retrospectiva, de uma violência e de um autoritarismo que caracterizam a sociedade brasileira, mas também no plano local, né, de a política local é extremamente polarizada em alguns estados brasileiros, em alguns municípios, mas eu acredito que isso tem a ver também com a questão de uma construção de um espaço público. O problema de períodos e de uma história autoritária é que nós não estamos acostumados a vivenciar a política no espaço, por excelência da política, que é o espaço público, em que os direitos eles devem ser exercidos e compatibilizados num plano maior. Então essa violência, no meu entender, ela tem esse elemento. O que surpreende nesses últimos casos, a partir do ponto de vista do direito, é que nós temos 30 anos, né, de Constituição, ou seja, 30 anos de um processo de transição negociada à democracia, e há 10 Saída da ditadura, não é? Exatamente. Há 10 anos atrás nós imaginávamos que tínhamos feito essa travessia. Foi um período muito interessante da história brasileira, né? Esse período pós-redemocratização. E nos últimos anos parece que esse universo todo desmoronou. Então isso também gera uma certa dificuldade para as pessoas. Essa violência também, eu não sei se tem esse elemento, mas tem um elemento de instabilidade. A instabilidade econômica, a instabilidade política, a instabilidade democrática gera essas paixões exacerbadas. Essa é uma impressão que eu posso até compartilhar e conversar com vocês e ouvir a opinião de vocês sobre o tema. Mas eu tenho a impressão que tem todo esse caldeirão aqui de uma transição não concluída à democracia. Eu tenho insistido com uma coisa que é o seguinte: a gente, e como eu estou com os pés na psicologia, eu fico muito à vontade para falar isso. A gente não fala sobre a nossa história. Então a gente não abordou a escravidão como a gente deveria abordar. Eu estou falando de algumas marcas. A gente não abordou a ditadura civil-militar de 64 como a gente deveria abordar. E tantos outros marcos históricos que dizem do nosso país, da nossa história como nação. Então, abordar sobre isso, falar sobre isso, eu acho que poderia contribuir para o desenvolvimento do que Túlio falou, que a gente não tem maturidade para a democracia. Eu concordo que a gente não tem essa maturidade, que é o que Flávia está dizendo. A gente não tem suficientemente instalado. A gente tem vários expoentes importantes, movimentos sociais e grupos específicos importantes que fazem isso, mas a gente ainda não tem isso como
como uma regra comum. Essa falta dessa informação, né, dentro dessa história, desse contexto todo político, vocês acreditam que está reverberando na militância? A militância é o candidato nas ruas, né? E vocês observam que nos sinais fica de um grupo e de outro, né? E muitas vezes, e a própria imprensa noticiou, de confrontos. Vocês acham que essa situação do ódio ao outro que não lhe representa já está contaminando também as militâncias? Infelizmente, eu acho que é possível que sim. Porque eu acho que os grupos políticos, os partidos políticos, talvez não tenham historicamente investido suficientemente bem no que a gente chamaria de uma formação política. A gente supõe que cada partido tem uma plataforma, tem uma perspectiva de Estado, de governo, de nação, inclusive que são distintos, senão não levariam tantas, né? Uhum. A ideia que seria formar as pessoas nessa base, no que se acredita como defensável para o Estado. Eu penso que talvez isso não esteja sendo feito de forma satisfatória, porque inclusive a gente podia pensar a militância que estaria mais perto do debate também reproduz essa violência, uhum. né? E eu entendo que é muito isso também, que a gente vive sem poder dialogar. A gente não consegue dialogar com diferença. A gente não consegue abrir um espaço para fazer uma conversa e suportar, a palavra é essa, que existam opiniões contrárias. Tem um psicanalista, que inclusive é de Recife, o Jurandir Freire Costa, radicado no Rio de Janeiro, que já nos anos 90 ele discutiu um conceito que chama: a gente tem um alheamento em relação ao outro. Ele dizia na época que era das elites brasileiras, e ele chama elite todo grupo que se sente que tem poder. Não necessariamente tenha, mas que acredita que tem. Sim. Necessariamente econômico, financeiro ou não. Enfim, ele diz que a gente tem essa marca de ter um alinhamento em relação ao outro. Então, é comum a gente, na realidade brasileira, os grupos olharem para o outro grupo como se fosse menor. Então, esse alinhamento desqualifica o outro como sujeito moral e como humano. Manina, pois não, Sérgio? Claro, depois você quiser também. Nesse ponto, ainda antes que a gente avance mais, assim, que eu acho importante que essa transição que a gente levantou aqui, essa transição do período da ditadura para a democracia, que a gente não fez isso de forma correta, que a gente não investigou os crimes que foram cometidos na ditadura. Exatamente. Parece essa geração que nasceu e que não viveu aquele período, acha que já começa a dizer que não existiram esses crimes. E eu queria juntar isso com o que você falou dessas Sim. coisas da militância, da rua, desse embate. Eu, durante minha adolescência, eu militei, já fiz campanha, já fui para sinal também. E sempre existe um clima, de certa forma, tenso. As militâncias, na disputa eleitoral, ela traz envolve paixão ali, envolve um confronto, é uma coisa natural. Mas durante esse período pós-ditadura e até 2014 talvez, eu não sei, isso foi aos poucos perdendo, existia uma mediação. Os próprios candidatos, de maneira geral, eles puxavam para si essa mediação. Não Sim. interessava ao candidato, mesmo os mais conservadores, esse clima de confronto fosse além daquele ali, metaforicamente falando, daquele sinal ali, daquele cruzamento. E essa mediação, me parece, que a gente tem perdido. Sim. E eu queria talvez juntar essas duas coisas que a gente falou dessa transição, é quando a gente vê o candidato a vice-presidente, que era o símbolo desse período da ditadura, o general Mourão, né, no comportamento dele pós o que aconteceu, o ataque, né? O ataque a Bolsonaro. Ele, em vez de tentar fazer uma mediação, o próprio Bolsonaro ali, com aqueles gestos que ele fez na UTI, ele coloca mais gasolina. E pelo menos duas coisas que ele falou, eu acho que simbolizam muito isso. Primeiro, que ele considerou um torturador, um dos mais abjetos personagens desse período de ditadura, o Ustra, como um herói. Ele coloca isso na televisão, publicamente, tratando um torturador, um criminoso, como um herói, que cometeu crime contra a humanidade, como um herói, um cara que ele diz que não só coloca como um herói, mas ele coloca como os heróis matam. E o Ustra, ele matou pessoas que estavam presas, indefesas,
Covardemente, Ele levou né? filhos, crianças dos torturados para ver a mãe torturada. Então, ele Um considera... caso até, não sei se você se me permite, o caso de uma mulher, e aí a importância, né, do nosso papel enquanto mulher, de compreendermos esse nosso papel nessas eleições, que somos a maioria nessa eleição, de uma tortura que ele fez justamente numa mulher, que levou também as crianças, e uma delas, uma parece que tinha de 3 e 5 anos, perguntou: mãe, por que a senhora está azul? Ela estava azul porque ela tinha levado choques, ela tinha vomitado, ela tinha urinado, ela estava num estado degradado. E Ustra, levou as crianças para lá. Então, realmente é aterrorizante, Sérgio. E o Mourão também, ele chega e ele diz: nós somos os profissionais da violência. Sim, é como se ele instituísse a violência. Na verdade, a gente discute que o que os governos militares fizeram em relação à violência na época foi uma política pública, né? Porque era institucionalizada de acordo com aquelas regras ali. Então, a violência, ele deixou muito claro que a violência é um projeto político. Isso. A violência, como você falou, institucionalizada. E quem assistiu a entrevista e quem viu depois, a sensação é que ele acha que isso deve voltar. Ele coloca que isso é uma política que deve voltar. O que é a política curioso... da violência. Então a gente está... como a gente não fez essa discussão, dessa transição da ditadura para a democracia, como outros países fizeram nesses momentos históricos, basicamente todos os países já passaram por situações dessas. Isso na Europa, isso em qualquer lugar do mundo. Mas a maioria dos países, os países que hoje têm uma condição democrática muito mais consolidada, eles passaram por esse período de depuração, né? E Flávia, né, já que a gente está nesse campo, né, do direito, né, de uma Constituição que está sendo desrespeitada, de uma democracia que está sendo a cada dia mais vilipendiada, como é que fica essa situação para você, que está no campo do direito, que é professora, nessa relação com seus alunos e alunas, né, dentro de uma perspectiva de país em que está rasgando a sua Constituição e que o ódio está imperando e que a ditadura, né, está sendo exaltada? Nossa, são tantos aspectos numa mesma questão, porque nós temos um aspecto que no direito é tratado como justiça de transição, que é justamente essa possibilidade institucional de se fazer transições entre regimes políticos. E seria muito importante isso ter acontecido aqui no Brasil, para evitar, inclusive, leituras superdimensionadoras do caráter ou democrático, ou de crescimento econômico, ou de segurança no período da ditadura civil-militar. Nós não fizemos isso. Então se permite leituras, e ao mesmo leituras muito enviesadas do que aconteceu. Não aconteceu e acho pouco provável essa altura ou nesse ano que aconteça. Em relação à institucionalização, a gente tem uma dificuldade porque a nossa Constituição ela estabelece de forma muito clara um direito de liberdade, uma liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela tem limites. Claro. E tem limites, inclusive, constitucionais. E o que me choca é que muitas vezes nós discutimos o exercício dessa liberdade, mas não o condicionante que o exercício de todo o direito tem. Todo direito tem condicionante, significa aquela máxima, né? A minha liberdade começa onde a sua termina. Aquelas máximas, isso é uma brincadeira que eu sempre faço nos primeiros períodos do curso. E essa consciência se perde em alguns momentos, e tudo é visto como um direito e a aniquilação do direito do outro. Porque para que eu possa exercer meu direito, eu dependo que o outro também possa exercer, e nós temos que nos resolver. Uma questão importante que foi levantada pelo Sérgio em cima da tua pergunta sobre o que é militância, é lembrar que a Constituição ela também traz muitas regras protetoras do processo político. Da liberdade de expressão, do processo político, erigir a figura do partido político ao status constitucional, viabilizar diversos instrumentos de democracia, ou seja, tentar sair desse elemento só de uma democracia representativa. De todo modo, nem mesmo nesse procedimento ela não parece ter sido muito bem sucedida com o que se vê nos últimos anos, em que as grandes questões nacionais elas são passadas ao largo do processo democrático ou do processo eleitoral. Vejam que as grandes questões brasileiras, as grandes questões nacionais não estão sendo discutidas nessa eleição. Sim. O que se discute é ódio, o que se discute é o outro, interpretações enviesadas da história, negativa da participação de alguns agentes em processos. Isso é muito desgastante. Outra coisa que assusta, militância. A conversão inesperada, porque a militância, a rigor, nós associamos a expressão militância à militância partidária.
Nós temos alguns partidos políticos aqui no Brasil com muitos filiados. Por exemplo, o MDB tem 2 milhões de filiados, o PT mais de 1 milhão de filiados, de acordo com os registros do TSE. Essa militância, a rigor, ela deveria ter, ou deve ter, uma formação política e ser mais preparada para o diálogo de ideias, até porque em estruturas partidárias imensas deveria haver esse debate dentro do próprio partido. Aí vem um segundo ponto. Muita gente, a impressão que dá é que todo mundo agora se converteu em militante. E não apenas no espaço de rua, nós falamos sempre de militância na rua, mas na nova rua, que são as redes sociais. Em que se joga a informação, não se dialoga com o outro. E todo mundo parece que virou militante em potencial. Sem nenhum tipo de convivência em estruturas que são estruturas típicas da política, como um partido, um movimento social, uma organização da sociedade civil. E o contraditório, né? E o contraditório. Você joga a informação, você não precisa sequer ler o que o outro fala. Numa lista de WhatsApp, por exemplo. Eu exerço o meu direito de liberdade de expressão, posso ofender alguém naquele universo, posso ofender muita gente naquele universo, e aquela pessoa simplesmente, ela pode até responder, mas você pode simplesmente não ler. Isso é muito grave, no meu entender. Bom, minha gente, essas discussões você só ouve aqui na Rádio Universitária, no programa Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h31. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, tem PSDB. Na defesa da família, na defesa da moral, é André Ferreira, o nosso federal. É 2020, é 2020, o nosso federal. É 2020, é 2020, é 2020. André Ferreira, é 2020, é 2020, é 2020. André Ferreira, é 2020. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Lula criou o ProUni e abriu as portas da faculdade para o filho do pobre. Quando a turma de Temer entrou no poder, cortou em quase 50% as bolsas do ProUni. Mas aqui em Pernambuco, nós vamos mudar isso. Vamos criar o ProUni Pernambuco. 4.000 bolsas de estudos para garantir que o jovem pobre da escola pública também tenha a chance de cursar uma faculdade. ProUni Pernambuco, uma oportunidade que coloca nossos jovens na frente. Vem pra cá pro nosso lado, é Paulo Governador. Coligação Frente Popular de Pernambuco. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Eu sou Fernando Haddad, candidato a vice-presidente. Aumentaram a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e até o Bolsa Família já está sendo cortado. Nosso projeto é o oposto disso. Para sair da crise, tem que distribuir renda, garantir salário, emprego, fazer o dinheiro circular na mão do povo. Por isso, Lula apoia Haddad. Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança. Juntos,
juntos, vamos trazer aquele Brasil de volta. Coligação Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta e agora nós vamos ouvir o truco da Marco Zero Conteúdo, hoje se reportando a fala de Armando Monteiro na Rádio Jornal, dizendo que Pernambuco teria a maior taxa de analfabetismo do Nordeste. Vamos escutar. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Meu nome é Mariana Correia, repórter da Marco Zero Conteúdo. Estamos checando as declarações dos candidatos ao governo do Estado nestas eleições. Em sua participação no debate dos candidatos ao governo de Pernambuco, promovido pela Rádio Jornal, Armando Monteiro, do PTB, declarou: Pernambuco tem a mais alta taxa de analfabetismo da região. Mas os números da PNAD contínua do IBGE mostram que Pernambuco não tem a mais alta taxa de analfabetismo da região Nordeste, sendo falsa a afirmação do candidato. Na verdade, a maioria dos estados do Nordeste teve desempenho inferior. É o caso de Alagoas, Maranhão, Piauí, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte. O resultado de Pernambuco, que tem 13,4% da população analfabeta, só foi pior em relação à Bahia. Para saber mais, acesse o site marcozero.org. Lá você confere todas as checagens feitas em Pernambuco até agora. Truco Eleições 2018. Projeto de checagem da Agência Pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. E você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM e 820 AM e também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook /Universitária 99.9. Participe e divulgue nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite de hoje. Bem, minha gente, nós teríamos também a participação por áudio de Maria Rita Kel, a psicanalista, mas infelizmente não foi possível devido a compromissos, né? E infelizmente não foi possível e ela manda um abraço aqui pra gente. Ficará para a próxima. Bom, frases, minha gente, como esmague um fascista, fuzilar os petralhas, lugar de opositor é na ponta do fuzil, revelam discursos de ódio institucionalizados pelas militâncias. E agora, no intervalo, a gente vai comentando sobre isso. Situações como essa são legais? Tem alguma situação que pode ser considerada como crime? Flávia. Acho que é para mim. Bem, nós estávamos conversando, a Constituição brasileira, ela alberga a liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, mas também estabelece a responsabilidade do autor, inclusive em relação a eventuais indenizações. Mas também alguns crimes, por exemplo, como o racismo, é considerado crime imprescritível. E nós temos uma legislação que regulamenta crimes de injúria e crimes de racismo, inclusive, como todos sabem, inafiançável, tudo mais, penas de reclusão de 1 a 3 anos. E nesses tipos penais estão contidas situações, por exemplo, como manifestações de exclusão de determinados grupos, os chamados crimes de ódio. E nós temos no Congresso Nacional hoje diversos projetos de lei, inclusive, que criam novas figuras típicas, ou seja, criam novos crimes, incluem outros tipos de ofensa também no discurso. Existe também previsão aqui no Brasil da questão relativa à apologia ao nazismo. Ou seja, isso é tratado no âmbito do direito penal. O que é importante é essa tutela penal. Quando, a partir do momento que uma conduta ela é criminalizada, você tem sobre ela um juízo de reprovabilidade muito sério. Isso permite, de todo modo, e mostra o quanto, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, essas condutas elas são vedadas. Outra questão importante, alguns setores ou alguns agentes políticos no Brasil, eles têm, sim, a liberdade de manifestação de pensamento, uma certa imunidade. Isso se dá em relação aos parlamentares.
E mesmo nesses casos, hoje a gente já tem um debate muito grande até que limite se tem essa imunidade material. Isso permitiu que muitos agentes e condutores desses processos políticos mais recentes, eles tenham se manifestado e tenham, inclusive, em alguns casos, chegado no limite do crime de ódio. Mas, de todo modo, por que foi construída a imunidade material na Constituição? Essa liberdade de discurso do parlamentar? Justamente porque o parlamento, como casa da diversidade, é uma casa que permitiria esse tipo de manifestação e impedir, claro, em todo o processo autoritário, o primeiro agente político a ser prejudicado é o parlamentar. A primeira casa a ser atacada é sempre o legislativo. Justamente pela função de diversidade de representação que o legislativo tem. Ou seja, todo esse universo mostra o quê? A Constituição ela é comprometida, e o ordenamento brasileiro são comprometidos com esse discurso, mas um discurso responsável. E isso essas manifestações, essas frases, elas são assustadoras. Nós temos diversas decisões judiciais, inclusive, de pessoas que já foram condenadas, inclusive, por crimes de racismo, injúrias, por conta de manifestações que beiram o discurso de ódio. Propagação do ódio, como aconteceu no sul do país. O que torna tudo isso que vem acontecendo mais recentemente ainda mais assustador. Estamos perdendo a civilidade, Edna? Pois é, eu estava aqui pensando que a gente deveria remontar assim, o que significa viver coletivamente, né? A gente pode pensar que o ser humano ele é um poço de desejos, inicialmente a gente pode considerar que não tem censura, vamos dizer, afetos e tudo desmedidos, mas para poder a gente viver em coletividade a gente precisa fazer pactos e a gente precisa guardar essas vontades todas em nome da vida civilizatória. E isso parece estar na base dessa cena da gente, né? A gente não consegue, talvez, ou a gente tem pactos fragilizados que também reverberam na vida social como um todo. Eu não deixo de pensar que quando a gente faz aquela sessão do 17 de abril, que votou o impeachment de Dilma, que, se vocês concordam, é uma quebra do pacto. O pacto o voto é soberano. E aí a gente vai e vota. E aí o parlamento vai e muda essa regra. Porque não tinha uma eleição ganha por mais de 54 milhões de pessoas que votaram, né? Então, como o Túlio falou, né? Desde o resultado, desde a noite do resultado, começou a gente escutou questionamentos sobre o processo e não dá, isso parece que não é válido, não é seguro. O próprio Aécio Neves, na ocasião, foi na bancada do Supremo lá falar que ela não ia assumir, que se assumisse não ia governar. Então, esse é um discurso público dele. E isso tudo reverbera na vida comum das pessoas comuns, né? Quando a gente tem as instituições que deveriam guardar o pacto, guardar as regras, então seja legislativo, seja judiciário e o executivo, a gente tem nos últimos 2 anos e meio, pelo menos, a gente tem várias referências de quebra de pacto. E eu quero até contribuir mais botar mais ingredientes nessa tua análise e também para a Flávia contribuir. A investida contra o deputado Jair Bolsonaro, certo? Ele movimentou as redes sociais. Sim. Todos os candidatos à presidência da República repudiaram o ato. Sim. Né? Muitas pessoas no nosso país também repudiaram qualquer tipo de violência a quem quer que seja, independentemente de candidato que promova violência ou que não promova, a todos, ponto. Mas teve também grupos que colocaram esse atentado, né, como o Bolsonaro estava sendo vítima, se comoveram com a situação. Outros, né, destilavam ódio, né, por conta do que tinha acontecido. E aqueles também que chegaram até questionar se aquilo realmente, aquele ataque realmente tinha sido um ataque verdadeiro, se realmente aquilo ocorreu ou se era apenas mais uma encenação. Aí eu me reporto a vocês duas, não é? Como é que vocês analisam essas questões? Nós estamos, enquanto povo, não é? Em que estado, né? Eu estava até comentando que a gente tem que fazer uma luta para manter a nossa racionalidade. E aí, diante de todos esses fatos, o que significa isso? Como é que está a população nesse meio todo? Acho que tem uma coisa importantíssima que o Sérgio trouxe, que é quem faz a mediação dessas coisas. Porque, como eu digo, o ser humano em si, a gente
é passível de sentir, desejar coisas que qualquer um pode duvidar. A questão é, o que a gente faz com isso? Então, se a gente não tem esse pacto civilizatório funcionando, se a gente não tem uma referência respeitosa à história e a valores, se a gente não construiu regras para a vida social, se a gente não tem esses elementos que confirmam a cidadania brasileira, como eu estava falando antes, então a gente fica muito mais vulnerável, as pessoas ficam mais vulneráveis a expor esses desejos de forma mais destemida, vamos dizer assim. Aí a gente tem as redes sociais como palco muito para isso, né? Realmente é lamentável o que aconteceu com o candidato, assim como os outros episódios que você pontuou, os tiros na caravana de Lula, assassinato de Marielle Anderson, vários outros que estão acontecendo. E o que é curioso, que me chama a atenção, é isso virar fato para a campanha, e a gente não discute a campanha, as pautas e o que as propostas, então né? Isso ocupa a cena, que para mim é um sinal dessa nossa não maturidade para fazer o debate, para ocupar o espaço político, como o Flávio falou. Então a gente não tem ocupado como a gente deveria. A gente ocupa com isso, com violência, falando... Flávia? O que é preocupante é que nós temos, em termos jurídicos, esse pacto social, ele está na Constituição. E é o objetivo da República Federativa do Brasil. Eu gosto muito dessa norma, né? É construir uma sociedade livre, pacífica, fraterna e livre de preconceitos. Então, ou seja, esse pacto, ele existe, o documento, ele existe. Por exemplo, nós temos na lei do racismo, por isso que eu estava abrindo o celular, uma conduta interessante, a criminalização do crime de ódio, basicamente. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, esse acordo mínimo de convivência, ele existe, mas ao que parece, ao invés de discutir o que pode ser discutido numa eleição, saúde, educação, política econômica, segurança pública, moradia e todos esses grandes temas, nós voltamos a rediscutir esse pacto mínimo social. É como se nós nos voltássemos contra ele, o que deveria ser absolutamente inquestionável essa altura do campeonato. E deveria ser incorporado na pele, vamos dizer assim. Exatamente. Deveria... Isso é o mínimo, isso é aquela respirar isso. Como a gente é uma sugestão que a gente sempre faz. Olha, a Constituição é uma espécie de convenção do nosso condomínio, né? Do nosso condomínio da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira como um condomínio. Sérgio mencionou uma coisa interessante, que é esse papel de mediação também do agente político. Por quê? Porque ele tem uma preocupação não só com o processo político, mas no plano individual, com a sua sobrevivência na vida política, porque essa é uma atividade para eles, mas também com a governabilidade depois. Porque as eleições passam, mas o país fica. O debate passa, a disputa, você briga com alguém, mas depois você tem que voltar a conviver com aquelas pessoas. E você governa para todos os grupos diversos. Exatamente. Né? Então, essa mediação ela é importante, sempre foi desempenhada pelos próprios líderes políticos por uma questão de sobrevivência individual e de um projeto de governo a longo prazo. E isso, quando você tem esse tipo de debate eleitoral, campanhas nesse parâmetro, nós vivenciamos experiências parecidas na campanha de 2014 já. E o 2015 foi enfim, aconteceu tudo o que aconteceu depois. Isso preocupa. Manina, pois não, Sérgio. Nesse aspecto também do ataque a Bolsonaro, ele aconteceu lá digamos, na vida real, mas ele aconteceu com muita intensidade nas redes sociais. E às vezes a gente começa a superdimensionar também o que acontece nas redes sociais. Ali é um espaço que o candidato que sofreu atentado e a militância dele e o que tem em torno dele são profissionais daquilo ali. Eles sabem, eles sabem canalizar o ódio. Às vezes tem coisas ali que são estúpidas, assim, que a gente fica até com vergonha que às vezes os filhos dele ou os assessores, as pessoas que cercam colocam ali, mas aquilo ali é estratégico, aquilo ali eles sabem o que estão fazendo, eles manipulam o ódio, existe também de todos os lados isso, mas Sim. Eles sabem mexer muito bem com isso. E às vezes a gente começa... Essa é a matéria-prima deles. E a gente começa a se influenciar, e eu comecei a ver, quem acompanhou, quem fica nas redes sociais e nos grupos aí de WhatsApp, parecia que o Bolsonaro tinha ganho a eleição já. Nas redes sociais dava essa impressão. Mas quando você vai estudar as próprias redes sociais, com aqueles mapas de interação, você começa a ver que a reação negativa a ele também foi muito grande. E isso começa a ver, trazendo um pouco mais para, digamos, entre aspas, a vida real, quando sai a primeira pesquisa depois disso. E ele, não houve crescimento dele, ele oscilou um pouco dentro da margem de erro. E a rejeição dele
oscilou positivamente e chegou até a crescer um pouquinho dentro da margem de erro. Então a gente começa a ver que existe um mundo além das redes sociais também, sabe? E que talvez a medida que aconteceu ali foi um pouco além, sabe? Talvez já começa a ter uma reação também. O outro lado, sabe? De um lado que também não... a sociedade tem um limite também de aceitar essa barbárie, sabe? Talvez a gente possa olhar para o que aconteceu nesse dia 6 até como um ponto de inflexão, talvez. Assim, isso é uma visão otimista, né? Mas assim, talvez seja isso. Talvez aquela avalanche de pessimismo que a sociedade mais civilizada, a sociedade civil organizada sentiu depois de analisar as redes sociais, talvez isso não seja bem assim, sabe? Talvez esse seja um ponto de inflexão para que comece a haver mais reflexão sobre esse clima de violência política que a gente tem vivido, né? Talvez quem não esteja tão envolvido numa candidatura pró-Bolsonaro, né, mas estivesse sendo levado até a pensar acho que a partir dessa repercussão aí eu faço uma pergunta para você, né? Num candidato que postula sempre nas suas falas, nos seus gestuais, a incitação à violência, ao ódio, né? Quando passa por um ataque desses, né? As pessoas, a população, um senso comum, se coloca no lugar dele, se coloca assim, se eu votar, eu vou estar apoiando alguém que apoia a violência, e ele que estava cercado de seguranças não foi capaz de ser salvo nisso. Imagine eu se votar. Passaria na cabeça das pessoas uma situação como essa, de se colocar no lugar de fazendo um voto para uma campanha, digamos, voltada para a violência ou para... Eu não saberia dizer, porque a gente precisava... Tem vários sentidos podem ser construídos a partir dessa situação, né? E a partir da decisão de votar num candidato que claramente defende armamento da população. Como é que diz? Né? A população poder se armar. A população. A intervenção militar. Então, é um candidato que tem na sua proposta a violência, eu diria. Porque é um exercício de governo militar. A referência que a gente tem é de violência, mas como a gente não falou sobre isso, então acaba que tem muita gente dizendo que não houve tortura, que não houve nada de errado na época dos governos militares e tal. Então, não saberia dizer diretamente isso que você está falando, mas eu já li, inclusive, que quem se diz votar em Bolsonaro, ele se apoia, defende exatamente esse tipo de postura, de excluir o outro, de destituir o outro de cidadania, como eu estava vindo falar. O outro como humano não existe. Então, eu espero que seja uma população realmente pequena, uma parcela pequena da população que se identifique com essa proposta, porque realmente é uma proposta que não ajuda a gente na formação da nação. Eu acho que esfacela mais a gente. Bom, mais algumas informações sobre o ataque a Bolsonaro, né? A gente comunicou que tinha sido, né, a imprensa tinha divulgado o nome do Adélio Bispo de Oliveira, o autor do ataque, candidato, né, relator para a polícia, que agiu a mando de Deus, né? Que uma voz tinha colocado para fazer aquele ato, não é? Ele foi filiado ao PSOL, né, de 2004 a 2007, mas não atuou como dirigente partidário e também atualmente não estava associado a nenhum partido. Mais adiante, dentro desse contexto de violações dos direitos, o pastor Silas Malafaia aproveitou para acusar que ele seria militante do PT e de assessorar também a campanha do Senado da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, uma questão também do direito, questão, né, que para ser analisada aqui. Aí a gente vai para o site, o antagonista, que obteve a foto da carteira do trabalho do autor do ataque ao candidato e divulgou o documento com as suas informações pessoais, Flávia. Além disso, o jornalista Alexandre Garcia, da Rede Globo, em seu perfil no Twitter, disse que o crime contra o presidenciável foi cometido por um adversário. O que vocês acham da cobertura da imprensa nesse caso? E aí a gente aproveita também a contribuição de Sérgio Miguel para fazer essa pequena análise.
Assim, você também pensou aí o que tem de pior. É uma vergonha isso aí. Que circula dentro das redes sociais, esses personagens que... Mas você pensou as coisas boas? A mídia tem... não é só nesse episódio, é de maneira geral, tem contribuído muito para a mídia. Quando eu falo a mídia tradicional, esses jornais tradicionais, a televisão tem contribuído para a violência, nesses programas policiais, essas coisas que vem sempre fazendo, essa coisa que é uma discussão, a gente vem sempre falando isso aqui no Fora da Curva, mas especificamente na questão política, eu vou citar só algumas coisas assim. Quem acompanha mais esses jornais do eixo Rio-São Paulo ali, Estadão, Globo, Folha, essas coisas, o tratamento que foi dado a Dilma Rousseff, você vê algumas fotos, quem lembra, quem pode ir aí dar um Google e procurar, tem uma foto no 7 de setembro que era, dá uma ilusão, o fotógrafo pegou um ângulo que parece que um soldado tá enfiando a espada nela. Tem outra que de Dilma tá pegando fogo na capa do Estadão, essa foto clássica e tal. Sempre essa incitação ao ódio, essa criminalização da política, e de um lado da política só. Então isso tudo contribui para, sabe, e depois você vê na cobertura programas, a própria entrevista que eu falei aqui do general Mourão, a postura dos entrevistadores, a passividade, como ele falou, as barbaridades que falou, e todos lá aceitando, num clima de cordialidade, parecia um bate-papo de amigos tomando uísque. Quando você contrapõe aos outros entrevistados, a Haddad quando foi lá, Cátia Abreu quando foi, outros que foram lá, a maneira como foi tratado e questionado. Gritante a postura diferenciada, né? E então, a própria mídia, quando não desmente essas coisas que estão nas redes sociais com ênfase, a mídia tradicional, ela está contribuindo, né, de forma a botar mais lenha nesse clima, né? Diante dessa mídia, né, que passa tanta mensagem, né, de tanto ódio, e a gente está se aproximando já do nosso finalzinho de programa, já está de olho aqui no relógio, mas a gente não gostaria de terminar esse programa, né, numa situação tão de dificuldade. E aí a pergunta né, o que o próximo governo pode fazer para enfrentar esse ódio na política, e o que nós, sociedade, também poderíamos, né? Eu queria dizer o que a gente pode fazer agora. Uma sugestão, tentando ser otimista. Certo. Vamos contar até 3, vamos respirar, vamos abrir os textos que circulam na nossa frente, se for pelas redes sociais, vamos buscar informações de fontes distintas, vamos tentar conversar com as pessoas no mundo real, né? Não, eu gosto dessa palavra não, porque eu acho que o virtual também é real, mas assim, encontrar as pessoas e conversar, vamos tentar se desarmar para poder escutar. Por exemplo, para mim é claro que essa plataforma do Bolsonaro, e a gente falou do Mourão, é ancorada muito no estímulo à violência. É possível que as pessoas se identifiquem com isso, que tem pessoas que se identificam. Beleza, então vamos escutar outras possibilidades, vamos entender que tem pessoas que têm um outro pensamento, têm uma outra proposta. Vamos conversar mais. Minha sugestão é que a gente possa conversar mais e poder tomar uma decisão genuína sobre o nosso voto. Flávia? Eu concordo em gênero, número e grau com o que a Edna falou. O mais interessante nesse processo eleitoral, acho que além dessa questão importantíssima de ouvir o outro, alteridade, empatia, são princípios básicos da convivência social. Boa-fé, presunção de boa-fé, isso é muito importante também. Mas separar o que é inegociável está sendo discutido como se fosse negociável do que é inegociável de verdade. E também o que cabe. Vamos estudar o que o presidente pode fazer, o que o governador do estado pode fazer, o que os parlamentares podem fazer, qual é a esfera de liberdade de opção, de escolhas em termos de condução de políticas públicas, de que forma essa eleição vai afetar a sua vida. Acho que esse é o ponto, é isso que está sendo decidido nas eleições. A eliminação do outro não é tema de eleição. Não é. Muito bem, É inegociável. A gente agradece imensamente a presença de Edna Galindo e também da Flávia, que contribuíram com o nosso programa, e o Fora da Curva vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. Nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa Rádio Pública. O Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Na locução, Manina Aguiar. Na coordenação, Ana Veloso. Professor
professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. E nas redes sociais, Jonatas e também o Roberto. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis, que entrevista o candidato ao governo de Pernambuco, Júlio Lócio, da Rede Sustentabilidade. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível. Eleição com programa eleitoral obrigatório. Vote Novo, vote João Amoedo 30. Você ouviu o Álvaro Dias na Rádio Bandeirantes? O meu trabalho foi